quase todo mundo, né? Algumas pessoas participando ativamente, falando, outras nos bastidores, mas com a mesma importância para a gente que faz parte desse time. Eu queria só esclarecer uma coisa antes de a gente começar, por conta de uma situação que aconteceu hoje pela manhã. Quando a gente criou esse espaço de sala aberta, a ideia era aproximar o máximo possível, dentro das condições de pandemia, de a gente ainda não poder estar presencialmente no território, e aí era um espaço que a gente tinha de ter mais perto vocês, participando ativamente, tendo esse espaço de fala, inclusive, né, para a gente poder se ver nos olhos, poder falar. Só que hoje pela manhã, na turma da Paraíba, alguém entrou na reunião, né? E aí criou uma série de situações, desligou os microfones da gente durante a apresentação. Aí depois de um determinado tempo, colocou um vídeo, né? Pornô na gravação, e a gente precisou encerrar a turma. Então, por conta disso, vocês vão observar que vocês estão sem a funcionalidade de abrir câmera e microfone. E aí, infelizmente, a participação hoje de vocês vai precisar acontecer pelo chat. As perguntas que vocês forem fazendo, a gente vai estar lendo no final, né, da apresentação e respondendo. Infelizmente, é a situação de hoje. Só um minuto. Pois é, a gente acabou de ver agora, eu parei de falar para poder ir no chat e ler, e tem uma pessoa já dizendo que foi ela que invadiu e que invade aula online. Que pena, né, que você tem tempo para isso. Um processo tão importante como esse, que a gente está falando de crianças e adolescentes, mas a gente vai seguir hoje, e se Deus quiser, você não vai conseguir atrapalhar esse momento, tá? Então, e aí a gente vai fazer um processo hoje de apresentação para vocês do trabalho que a gente desenvolveu, né? Como eu disse, foi um trabalho que a gente construiu com muitas mãos. Ele é um trabalho que tem uma característica muito nossa, do Nordeste, de rimas, e eu quero que vocês se sintam muito acolhidos e acolhidas, né, nesse processo. A gente começa a tarde de hoje com um vídeo. A gente chama esse momento de um chameguinho com quem vai viajar, né? A gente está apresentando para vocês uma trilha de conhecimento, e nesse chamego de viagem a gente apresenta para vocês um vídeo de Denis, né? Dando as boas-vindas, desejando feliz ano novo e falando um pouco desse momento. Bora lá? Tá sem som. O vídeo está sem som, né? A gente não está conseguindo reproduzir ele, e aí a gente vai precisar encaminhar para vocês por grupo do Zap, tá certo? A gente tem só uma questão que
Infelizmente, as pessoas não entendem da importância e aí eles estão lotando o chat de coisas aleatórias e vai, inclusive, dificultar um pouco o nosso trabalho dessa garantia da participação de vocês com as perguntas, tá? No momento, gente, só uma observação, eu tirei a habilitação das pessoas escreverem no chat, aí a gente deixa para o final, tá? Se for possível. Vamos continuar assim, tá? Ninguém escreve no chat, por enquanto, ninguém vai interagir, mas a gente continua e vê como fazer essa etapa. Combinado? Pronto, Ana Cláudia, pode seguir. A gente começa, então, apresentando para vocês essa trilha de certificação que ficou muito linda. E, para começar, a gente convida a Salete. Salete é mobilizadora da nossa equipe para o estado de Alagoas. E ela vai estar aqui hoje com a gente, apresentando um pouco para vocês desse trabalho que a gente realizou e está compartilhando com vocês agora. Bora lá, Salete? Vamos sim. Boa tarde, Pernambuco. Pernambuco é meu estado de origem. Eu nasci em Bom Conselho, mas aí me trouxeram para dizer que eu vim cair aqui em Alagoas. Mas sou de origem pernambucana, meu coração está aí. Então, nessa trilha de certificação, nós vamos começar assim. Nossa trilha já começou. É muito bom contar com você. O caminho já está indicado. Acompanhe o mapa para não chegar atrasado. Com e pelas crianças e adolescentes, vamos fazer muitas ações que garantirão inclusão, direito e afeto nas construções. Numa viagem planejada, pode até ter surpresas, mas os planos B e C ajudarão com certeza. Saiba também que com o Unicef, apoio e orientação vais encontrar. Conte com o time da CERT. Aqui estamos sempre para lhe apoiar. Comadre e compadre, se aveste que chegou a hora. Juntos, meninos e meninas, sem eles ninguém decola. O futuro é deles e delas, e com eles e elas presentes é que se faz uma nova história. Espie suas condições e escolha seu jeito de viajar. Do melhor jeito que puder, meu povo. Importante é onde se quer chegar. A viagem é rumo ao selo Unicef. E o bilhete já está na mão. É chamado de adesão. Antes do primeiro fórum, não se abestalhe, meu irmão. A viagem vai ser longa. Andorinha só não faz verão. Precisa juntar povo valente, da saúde, assistência, educação. E todo povo que cuide da meninada, por opção ou por função. Vai ter muito chiado, dizendo que é tudo ocupado, mas não abra mão nem para um trem. E diga de mão aberta, e diga de peito aberto, ou vem, porque a viagem é mais bonita. E é só completa com vocês, meu bem. Às vezes tem que ser na tora, mas a gente cria a comissão. É vida intersetorial, trilhando junto na solução, cada um fazendo sua parte, juntos e misturados. Não há lugar para vaidade, porque no final das contas, a vida da criança é quem conta. E tudo fica mais fácil. Da busca ativa ao programa social. Tudo para a criançada. Enfim, ter proteção integral. Após essas palavras, nós criamos também uma parte de tipo lembrete, que nós estamos chamando de repare, preste atenção, olhe direitinho. E vamos chamar a Ana para dar continuidade com os repares.
Obrigado, Salete. Daqui a pouco te passo a bola de volta. Então, nesse primeiro momento, depois dessa apresentação que o Salete fez sobre essas fases, né, da adesão e quem vai na viagem, a gente queria conversar com vocês sobre alguns reparos, algumas atenções que são importantes. A primeira é em relação à indicação dos mobilizadores, tá? Então, todos os municípios eles precisam indicar mobilizadores de saúde, educação e assistência social para apoiarem as ações do selo e não sobrecarregar a figura do articulador municipal. É necessário que sejam atores diferentes, para que assim se tenha uma equipe municipal do selo Unicef. O que é que isso significa, minha gente? Significa dizer que a gente tem uma ação que é necessária nesse momento. É que vocês verifiquem quem são os mobilizadores que estão cadastrados no município de vocês. Se houver o caso de ter o mesmo membro em mais de uma área, representando mais de uma área, a mesma pessoa, é preciso que vocês solicitem ao prefeito que faça a substituição dos nomes via link do seu município, que pode ser solicitado pela CERT ou via ofício, tá? Assinado pelo gestor municipal e remetido ao e-mail coordenação@acert.org.br. Por que a gente está trazendo essa informação? A gente já falou sobre isso, a gente está voltando a falar. Essa é uma inovação do selo, né? Os mobilizadores das 3 pastas, da assistência, educação e saúde, nessa edição do selo, porque o selo, a metodologia do selo ela foi pensada para ela ser intersetorial e integrada o tempo todo. Então, a gente precisa de pessoas que estejam atuando em cada uma dessas áreas, que conheçam sobre como está organizado essa área no município para participar de forma efetiva. A gente precisa de pessoas que tenham a condição de contribuir no processo de planejamento das ações, que é o momento que a gente está vivendo agora do fórum, né? E do processo de execução também das atividades que vão ser necessárias acontecer para fazer as entregas e atingir as metas que estão estabelecidas para a certificação, certo? Bora lá para o próximo, repare. O ambiente apropriado. É necessário que em cada município seja estabelecida uma sala do selo Unicef. Um espaço físico que possa ter uma infraestrutura mínima, um computador, uma impressora, mesa e cadeira, pelo menos. Onde a Comissão Intersetorial Municipal possa se encontrar, arquivar seus documentos e ter como base de operação do programa. É aquele lugarzinho do encontro, onde a gente se encontra, onde faz as trocas, onde faz as ativas. É o lugar de apoio e de referência para a equipe do selo, né, na edição, né, para que aconteça lá todos os processos de gestão do selo, né, as reuniões de planejamento, as reuniões de avaliação, as atividades de monitoramento. Então, é um lugar que a gente tem para ter por referência no município. E o painel dos resultados. A gente vai apresentar para vocês um link, né, em seguida, que ele vai dar acesso a vocês a um painel de resultados sistêmicos. Esse painel ele foi produzido pela organização da APDMCE, que é uma instituição parceira do Unicef também para o selo Unicef em outros estados daqui do Nordeste, tá? E esse painel, que eles chamam de infográfico, na verdade é um tabelão onde você vê junto todos os resultados sistêmicos, metas, indicadores, e a gente vai apresentar eles a vocês. A gente está compartilhando desse material que foi produzido pela APDMCE, porque a ideia é que ele seja impresso em formato de banner e seja fixado na parede da sala do selo Unicef, para que vocês tenham acesso diariamente a esse infográfico, porque nele tem os resultados sistêmicos, do que se espera, mas também tem um espaçozinho para vocês fazerem o registro dos indicadores de resultados e de meta de cada um desses resultados sistêmicos. Esse é o material que a gente vai disponibilizar para vocês, mas não vai trabalhar com ele nesse momento. Esse momento é um momento de planejamento, de preparação para o fórum.
Em seguida, a gente vai estar encontrando com vocês novamente num outro momento como esse, para a gente fazer um trabalho com vocês de monitoramento. E aí a gente vai trabalhar com esse material e com outros materiais que estão sendo produzidos também pela equipe. Certo? A gente tem uma outra atenção que a gente pede a vocês, que é a mandala. No guia metodológico, esse guia metodológico é o guia do selo, ele tem uma mandala na página 9. Eu vou mostrar para vocês ela aqui, ó. Ela está aqui no meio em preto e branco, mas ela é colorida e ela é bem bonita. E a gente também está sugerindo que vocês imprimam essa mandala, né, num tamanho também de quadro ou de banner, para que vocês fixem também na parede da sala do selo Unicef, porque a mandala ela traz para a gente uma leitura do selo, que é necessária que a gente faça esse exercício diário dessa leitura do selo como um processo sistêmico, tá? Como um processo que vai precisar dessa integração e dessa intersetorialidade o tempo todo. Por fim, nesse primeiro momento, que a gente está meio que olhando pelo retrovisor, né, de tudo que a gente já vivenciou até agora nas outras salas abertas, nos plantões Tira Dúvidas, a gente reforça sobre a importância do NUCA. O NUCA ele tem um papel central no selo Unicef. Quem ainda não criou, é preciso que organize o mais breve possível e cadastre no reporte. Sem a participação cidadã dos adolescentes, não será possível validar o fórum comunitário. Para isso, consulte o Guia de Participação Cidadã para que eles possam elaborar o plano de participação cidadã dos adolescentes. Os adolescentes eles são parte da construção e do processo de certificação. Por que a gente está chamando a atenção para isso? Porque no ano passado, ainda, a gente fez alguns encontros com vocês. Após as lives, né, que o Unicef realizou, a gente começou o processo de plantão de tirar dúvida de salas abertas. E um deles foi sobre o NUCA e logo em seguida sobre o plano de participação cidadã. Agora é tempo de correr atrás do prejuízo quem ainda não tem o NUCA criado. Por quê? Porque a gente precisa fazer o fórum comunitário. O fórum ele tem um prazo de até 15 de março. E para o fórum, para esses encontros que a gente vai apresentar para vocês, vocês precisam contar com a participação dos adolescentes e estando com esse plano de participação cidadã elaborado. Porque esse plano de participação cidadã, ele tem um lugarzinho especial para ele, para as atividades que os adolescentes pensaram e elaboraram, aparecerem também no plano do selo para essa próxima edição 2021-2024. Então, inclusive, na hora de comprovação da realização do fórum, também tem um momento que vocês vão precisar comprovar a participação dos adolescentes no fórum. Tá? Então, o NUCA, ele é necessário e ele é urgente. Certo? Pode passar. Bem, aí eu devolvo a fala para a Salete, que ela segue a trilha da certificação com a gente. Bora lá, Salete. Então, mas para chegar onde se quer, tem que seguir a trilha com fé. Não adianta só pedir para o divino. Tem que planejar, botar a fé em ação. Precisa definir o caminho, ver os mantimentos que precisa levar, colocar tudo na ordem, checar e registrar. Tem que responsabilizar, porque ninguém vai viajar passeio. Todo mundo sabe o que quer. Direito garantido de crianças e adolescentes. Rima com certificação, que é o nosso anseio. Como a viagem é longa, vamos fazer um tal de pit stop. Tu sabe o que é isso, menino? Pit stop é coisa dos estrangeiros. Podemos chamar de estação. Partimos da linha de base, que eu creio que todos já olharam. É preciso ver aonde a gente está, ver o tanto que já se andou, o quanto precisamos andar. Juntar cada experiência. O conhecimento que há será fundamental para a gente não se enfadar. Todo mundo junto e misturado, olhando firme para um mesmo lugar. Nesse passo é importante a Bíblia do selo pegar. Se abrace com o guia metodológico do Fórum Comunitário e de Participação Cidadã para arrematar. Tudo que você precisa tem lá.
as metas, tarefas e exemplos, as fichas de que você tem que entregar. Para ficar bem no retrato, com as meninas e os meninos bem tratados, e no fim, durante e depois, comemorar. E então, para aprofundar mais um pouco, nós temos outro repare, que é presta atenção, olha direitinho, olha os olhos. E aí, Ana Cláudia? Oi, então, gente, sobre esse momento agora de parar para reparar bem. A gente trouxe para vocês a ilustração das 3 capas dos guias que já foram lançados pelo Unicef para essa edição. Está aí o guia do selo Unicef, que apresenta a metodologia do selo. Está o guia dos fóruns comunitários, que a gente precisa estar olhando para ele o tempo todo, nesse momento agora. E está o guia de participação cidadã dos adolescentes, que dá todo o apoio para o processo de construção do NUCA e do plano de participação cidadã. Tá? Então, são materiais que vocês precisam ter à mão. É importante imprimir, né? Quando a sala do selo Unicef estiver funcionando, ter ele sempre na mesa de trabalho, para que as pessoas possam folhear, possam marcar. É um material que ele deve estar sendo consultado, porque é a partir dele que a gente constrói, inclusive, esse material de agora, que a gente está apresentando para vocês, e todos os materiais. Certo? Bora lá, o próximo, repare. Então, ainda nesse mesmo movimento de ter sempre em mãos, estar consultando cotidianamente, na plataforma Crescendo Juntos, existe o cronograma geral das ações. Lá vocês encontram qual é a meta, o prazo para as metas de cada um dos resultados sistêmicos e das entregas que precisam ser feitas. É preciso ter atenção a esses prazos, para não perder os prazos. Para planejar a execução das atividades que vão garantir que vocês conseguem fazer as entregas e atendam às metas com prazo e com um tempo de segurança, que não fique muito em cima, para que vocês não percam prazo, não entreguem com atraso. Então, a gente está nesse momento, né, começando janeiro, falando com vocês sobre o fórum, porque o fórum tem prazo, e o prazo já é 15 de março. Tem tempo para fazer, tem tempo para acontecer, com tranquilidade, mas a gente não pode deixar para a última hora. Na mesma forma, a gente tem, né, nessa bagagem que precisa montar para viajar, para seguir essa trilha, a gente já tem um monte de material, tá? Então, tanto no canal do YouTube do Unicef como da CERT, a gente tem momentos de induções, lives, plantões tirar dúvidas e salas abertas. Tudo o que aconteceu até agora, todas as lives que foram feitas pelos oficiais de projeto do Unicef, todos os plantões tirar dúvidas e salas abertas que a gente da equipe ACERT fez junto com vocês, nessa perspectiva de aproximação maior, eles estão todos disponíveis. Quem participou e precisa revisitar, vai lá e está lá. Quem ainda não teve a oportunidade de visualizar, de assistir, está disponível. É importante vivenciar esse processo. Vocês vão perceber que a gente está vivendo um processo que ele tem uma continuidade. O que a gente vivenciou no segundo semestre do ano passado, ele faz liga com o que a gente está vivenciando agora. Foi necessário que acontecessem aqueles momentos, que os municípios realizassem aqueles passos para a gente chegar onde a gente está chegando agora. Tá? Bora lá? E aí, para a gente seguir a trilha, falando agora das estações de construção, eu vou chamar Rose, aliás, David, que é nosso, de Pernambuco, que é nosso mobilizador e articulador, que muita gente conhece, muita gente já teve o prazer de ver esse menino lindo, mas quem não teve ainda, está vendo agora pela primeira vez. Vai lá, David, a bola está com você. Gente, boa tarde a todos, a todas e todes. Bom, é um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez, a gente sempre está junto, né? Bom, então vamos lá continuar essa trilha, né? A gente parou numa das estações e a gente vai começar agora a revisitar algumas ideias e conceitos que exigem da gente agora no Fórum Comunitário, tá bom? Mas toda viagem de respeito tem que ter um mapa. A cartografia social vai nos ajudar. Identifica o que tem ou não tem no território. Para quem pode contar, e o que não tem, e o que também não há. Pode ser um mapa falado, pode ser desenho, pode até desenhar.
CRAS, Conselho Tutelar, Delegacia, CMDCA, Unidade de Saúde. Se tem CREAS, bota lá também. Não esqueça de ninguém que possa ajudar. Tudo para compreender que, na hora de proteger, todo mundo tem seu lugar. E se falta alguma coisa, adolescentes não deixarão de falar, e o gestor público só vai caber a consertar. O Fórum Comunitário é o final do começo. Para chegar nele, muito trabalho tem que ser feito. Valide o diagnóstico, a linha de base deve usar. As informações que vocês têm na cidade vão complementar. As fichas azuis do guia metodológico estão lá para te apoiar. Técnicos de todas as áreas é importante convidar. Chama o povo todo. Dê destaque especial para o CMDCA. Quanto mais gente, mais participativa e interessante. Mais cuidado com a aglomeração. A pandemia continua. Distanciamento social, máscara no rosto, álcool em gel e lavagem das mãos. A forma é importante. O conteúdo é muito mais. Tem gente se precavendo, procurando outra solução. Para fazer um fórum virtual, onde as condições sanitárias não permitem a reunião. Vai ter fórum em videochamada, mas não vai faltar a garotada com a criatividade e participação. Vá por mim. Tem que fazer reunião preparatória. Reserve tempo para pensar e planejar cada ação. Tem resultado sistêmico, eixo de gestão e participação. Garanta adolescente presente com PPCA na mão. O jeito de fazer, cada município vai organizar. Não tem receita pronta, mas não carece se avexar. Preencha as fichas rosas e quando tudo juntar, um grande plano de ação nascerá, válido no Fórum Comunitário. E não esqueça de até o dia 15 de março, os documentos que já foi realizado na PCJ postar. E aí a gente para em mais um repare, que a Ana vai dar uma explicação para a gente. Desligado o microfone, Ana. Essa foi a frase que a gente mais escutou nessa pandemia, né? Então, vamos lá. Linha de base. Acesse a plataforma Crescendo Juntos e verifique a linha de base do seu município. Esse documento é o ponto de partida para saber a situação inicial do seu município frente aos resultados sistêmicos. Todo o trabalho de planejamento das ações frente aos resultados sistêmicos parte dessa linha de base e precisa ser realizado antes do evento do Fórum Comunitário. Orientamos a construção de comissões representativas por interesse ou responsabilidade no município que possam se debruçar sobre cada resultado sistêmico, assegurando em todas elas a participação ativa de adolescentes, para que seja construído um plano de ação municipal bem participativo. Municípios que já dispõem de planos decenais de crianças e adolescentes devem aproveitá-los, à medida do possível. Como ponto de partida, não sobrepondo os planos, mas atualizando o que já existe para que se dê conta do programa de desenvolvimento proposto nesta edição do Seronicef, considerando as diferentes temporalidades entre o plano decenal e esse plano do Seronicef, que é de 4 anos. E aí, sobre isso, duas coisas que é importante para a gente conversar. A primeira, na rima, ele traz em relação a como vai acontecer o Fórum Comunitário. E essa é uma decisão que cabe a cada um dos municípios dentro da sua realidade. A gente continua em pandemia, né? E aí o município ele tem todas as ferramentas e todas as orientações para a construção que precisam ser seguidas, que estão nos guias. Mas a forma de fazer, o município tem autonomia. Então, o fórum, ele pode ser presencial, ele pode ser virtual, ele pode ser híbrido, uma parte presencial, uma parte virtual. Ele precisa acontecer. E depois que ele acontece, precisa comprovar que ele aconteceu. E a comprovação acontece lá na plataforma. Para a gente fazer esse processo de preparação para o fórum, porque o fórum nada mais é do que um momento, além de ser um momento festivo, um momento de validação desse planejamento, a gente vai precisar fazer os encontros, e a gente vai falar logo sobre eles, e esses encontros eles precisam partir de uma base, de uma realidade. Né? A gente conhece a realidade, reconhece o que é que tem de presente e de ausente no município, quais são os fenômenos que estão presentes naquele território, e aí, a partir dessa realidade, a gente planeja as atividades que vão dar respostas no sentido de superar, enfrentar situações de violência, superar dificuldades e qualificar o trabalho desenvolvido. Não existe nada de novo, não existe invenção de roda. A gente está aqui
propondo que vocês olhem para a realidade de vocês e tenham atividades, pensem, planejem atividades que vocês vão qualificar, sair desse lugar para um lugar melhor. Tá? A linha de base, ela está já na plataforma PCJ. Passa, por favor, a página. Então, aí, a linha de base, ela está já na plataforma PCJ. O que é que a gente precisa olhar para ela? Primeiro que a gente tem uma novidade na linha de base, depois vocês vão lá na plataforma olhar, né? A linha de base, quando ela foi lançada, a princípio, ela não tinha ainda os indicadores de resultados e metas para os resultados sistêmicos 6 e 7. Agora a gente já tem para o resultado sistêmico 7. O 6, que trata da questão da utilização do CIPIA pelos conselhos tutelares, ainda está em construção, mas logo, logo a gente está disponibilizando para vocês. O que é que significa olhar para a linha de base? A linha de base, ela apresenta para vocês os indicadores de resultado, ou seja, elas mostram para vocês qual é a situação real hoje do município em relação a cada um dos resultados sistêmicos que estão previstos no selo. E esses dados, eles não são dados criados, eles são dados que foram extraídos de fontes oficiais, tá? A partir da informação do próprio município. Então, o município, por exemplo, quando preenche o censo SUAS, ele deu informações da onde a gente pôde tirar os indicadores de resultado para o resultado sistêmico 7. Né? As informações que a educação faz para o MEC, as informações que a saúde faz para o Ministério da Saúde, são nesses espaços oficiais de prestação de contas que a gente faz, né, do que a gente precisa fazer, do atendimento que foi realizado, da onde a gente tirou essas informações. As metas estão estabelecidas a partir que é o que a gente precisa alcançar, tá? Terminou o período do selo, quando a gente se encontrar no segundo Fórum Comunitário, é momento de avaliar e de comemorar. E a gente vai comemorar porque a gente vai ter alcançado essas metas. Então, é preciso olhar para o relatório de linha de base nessa perspectiva. O relatório de linha de base é a minha realidade hoje. E ele serve para me subsidiar para eu avançar e sair dessa situação para uma situação melhorada. O que é importante também falar? Além do relatório de base, a gente precisa ter outras informações do território. Então, quando lá na RIMA fala de desenhar, fazer um mapa falado, o mapa falado é uma metodologia de conhecer o diagnóstico, de fazer um diagnóstico territorial, né? De sentar com um grupo de pessoas, e aí, quanto mais plural esse grupo, melhor, e identificar, fazer um desenho mesmo do território, né? Quais são os órgãos que a gente tem, para a gente perceber a partir dele quais são os órgãos que a gente não tem, né? Onde é que tem, onde é que falta. E a partir desse olhar para o território, a gente ter também respostas de fenômenos que acontecem nesses lugares, né? E aí a gente tem a condição de somar, de agregar os dados oficiais, os dados de realidade de quem está na ponta. Dos profissionais que estão na ponta, eles são importantes nesse momento. Então, o agente de saúde comunitário, o professor, a merendeira, né? O visitador do Criança Feliz, o educador de serviço de convivência, o pessoal do CRAS, são pessoas que têm uma contribuição para dar nesse processo. Uma outra fonte que é importante é o cadastro único. O cadastro único, ele é um cadastro único para programas sociais. Ele é mais usado pela assistência. Na maioria dos municípios, ele está na Secretaria de Assistência, mas ele está para todos os programas. Então, se a gente vai tratar, por exemplo, no resultado sistêmico sobre a primeira infância, a gente tem como pedir lá no cadastro único que façam para a gente um levantamento das famílias de gestantes e crianças na primeira infância. E aí a gente vai saber onde é que essas crianças estão, se elas estão na área rural, se elas estão na área urbana, onde é que se concentram mais, o que é que a gente percebe em relação às metas que precisa atender em relação à saúde, à educação, à assistência, para a gente poder planejar, por exemplo, uma implantação de uma creche, que melhor lugar seria esse, nessa perspectiva. Então, esse momento e as fichas azuis que estão no guia, e a gente vai falar dela já já, é para isso, é para a gente conhecer da nossa realidade, para a gente planejar um planejamento que ele seja vivo, que ele dê respostas reais, que ele dê respostas efetivas e afetivas à nossa realidade, tá? Então, bora lá? Pode passar, por favor.
Aí a gente queria conversar com vocês sobre o plano de ação e as prioridades, tá? Então, as fichas modelo de plano de ação irão ajudar na avaliação e diagnóstico. Estão disponíveis no Guia dos Fóruns Comunitários, da página 15 a 23. São as fichas azul. Essas fichas elas vão servir de apoio para vocês, porque se vocês olharem para as fichas, a gente vai passar na página, mas ela está bem pequenininha, mas se vocês pegarem o guia de vocês e olharem para a ficha, vocês vão ver que eles fazem perguntas norteadoras para que, quando a gente responda, a gente identifique e a gente consiga retratar a realidade que a gente tem no momento em relação a cada um dos resultados sistêmicos. São 8 fichas, porque as fichas elas são para os 7 resultados sistêmicos e para a gestão e participação cidadã. Então, quando a gente fala da participação do adolescente, nesse processo dos 8 encontros, porque essas fichas azuis e rosas, elas vêm justamente para subsidiar a realização dos 8 momentos, do olhar para os 7 resultados sistêmicos e mais a parte de gestão e participação cidadã, é para isso. Então, o adolescente ele precisa participar, porque ele precisa se ver e ver onde é que ele pode atuar em cada um dos resultados sistêmicos, e na parte de gestão e participação, todo o trabalho que ele fez na elaboração do plano de participação cidadã precisa estar refletido lá. Tem um lugarzinho específico para ele. Da mesma forma, nas fichas rosas. Construídas as fichas azuis, as fichas rosas, elas estão justamente para você prever as atividades, os prazos e os responsáveis. O que é que significa isso? Depois que eu identifiquei qual é a situação que eu tenho, eu vou pensar quais são as atividades que eu vou desenvolver para poder atender a essa situação, né, para enfrentamento ou para qualificação, né, ou para a criação de alguma atividade que não tem ainda no município. Por exemplo, uma das entregas do resultado sistêmico é a questão do plano municipal da primeira infância. Então, eu vou pensar quais são as atividades que eu vou precisar realizar para poder dar conta de melhorar o que eu escrevi lá no azul. O rosa vai planejar a resposta para uma situação melhorada que eu escrevi, né, que a gente, enquanto equipe, escreveu no azul. Pode passar, por favor. E aí, para a parada obrigatória, né, que é nosso 5º ponto na trilha da certificação, eu volto a chamar David para abrilhantar nosso evento. Para anunciar a parada obrigatória, né, Ana? Vamos embora. O Fórum Comunitário é um dia de festa, sim, senhor. O povo chega alinhado, tem banner para todo lado. O município mesmo, se for de outra cor, divide o cenário com azul. É marca do Unicef no peito, é retrato do prefeito, juiz e promotor também estão por lá. É cultura por todo lado, dá um orgulho arretado de ver tanta gente decente colaborando com o plano de ação municipal de cada lugar. E grupo de flauta não falta com a meninada, sempre botando a asa branca para voar. Microfone, Ana. Acho que Ana travou, gente. Travou? Foi, tá congelado ela. Então, vamos lá. Boa tarde, gente. E aí, do fórum, é importante lembrar, né? Algumas coisas que são bem necessárias. Tem a lista de presença, é 34 números, viu? Acho que a gente deu uma trocadinha aí. Que é uma inscrição individual. Cada pessoa vai preencher, tá? E aí também é importante ver, de novo, reforçando, a participação de adolescentes, que minimamente no fórum vai ter que ter 3 meninos e 3 meninas no tá? Não esqueçam disso. Estou falando do fórum. Ana já tinha reforçado da importância deles e delas nos grupos de estudo também, né? E convidados. Quem é que deve ser convidado, além da comissão intersetorial, que já foi tão bem falada, comentada, quem também do município deve ser convidado? Para isso, o guia tem o guia do fórum, do primeiro fórum comunitário, lá na página 12,
tem também informações, assim, de dicas de pessoas, de instituições que devem ser convidadas, tá bem? Então, dê uma olhada, os guias, eles são fundamentais para orientar a gente. Agora é comigo, né? É, Daisy? Isso mesmo, sim, Rose. Rose. É comigo. Então, vamos embora. Olha só. Segue o caminho. Eu sou Rose, aqui da Paraíba. Sou também do time Acerte. Estamos juntos e misturados, sonhando esse mundo melhor para as crianças e para todo mundo. Então, articulador e comissão tem que aproveitar esse cenário. O povo está receptivo, o coração está amaciado, não tem cara feia, todo mundo sorrindo para sair bem nos retratos. Mas não pode esquecer que o Fórum Comunitário é, na verdade, a assinatura de um contrato. Uma carta compromisso que tem, durante os mais de 3 anos do selo Unicef, todo mundo tem que realizar, tenho dito. Festejar é importante, mas firmar compromisso é a razão de realizar o encontro, de juntar a população. Técnicos e gestores precisam entender. O selo Unicef não cai do céu. Ele não é um simples papel que se acha em qualquer lugar. Nem tampouco de toda essa afirmação é o motivo para a missão encerrar. Quem protege a criança segue a trilha. Realizou o fórum, a parada obrigatória. Aí o que é que a gente vai precisar fazer? Comprovar. Né? Lembra das fichinhas rosa que a Ana Cláudia falou? Elas viraram, digamos assim, o documento que vai ser apresentado no fórum. Para quê? Para que as pessoas entendam e apreciem, avaliem. Então, aquelas fichinhas rosas, elas vão ser apresentadas no fórum. No fórum, as pessoas fizeram inscrição. Depois também tem as fichas que precisam entrar como comprovação. Mas, digamos, realizamos o fórum, segue a trilha, não para aí. Porque o fórum é o começo de uma nova etapa. Então, quem protege a criança com saúde, assistência e educação, esporte, lazer, futura participação, é merecedor de toda distinção. E no final dessa trilha, lá pelos idos de 2024, certamente receberá como resultado a certificação. Olhando direitinho, tem ainda muito chão para caminhar. Até 2024, então, é preciso monitorar. Saber se aquele que está lá no plano, se a carroça está na trilha certa. Porque se não tiver, a gente vai ter que aprumar. Todas as ações têm tempo certo para realizar. Se liguem, gente. 2 pontos é o desejo, um pode de vez em quando se aceitar, mas ninguém vai querer zerar, né? Fala sério. Na agenda da comissão intersetorial, então, monitoramento é a principal pauta. O CMDCA ocupa a posição de comando. Veja que a gente está falando do pós-fórum. Em 2 reuniões, com atenção, o plano olhar. E seguimos agindo até o 2º fórum, que é uma nova avaliação popular. Na realidade, o selo Unicef é fruto de muito esforço, de quem entendeu sua missão, de que cada criança que pisa no nosso chão é sujeito de direito e, por isso, merece respeito, cuidado e proteção. Ana, voltou? Oi, voltei. Gente, então, desculpa, vamos lá. a internet caiu. Também acontece nesse tempo virtual. E aí, a gente queria chamar a atenção para vocês, nesse momento, né, na verdade, a gente até já falou sobre isso, né, a questão do cronograma geral de ações. Né, ele é um documento de consulta cotidiana. Então, junto com os guias, junto com a mandala lá na parede, junto com o infográfico lá na parede, ter em mãos esse cronograma para a gente estar atento aos prazos, fazer um processo de monitoramento das atividades, meio que um termômetro, para ver se a gente vai conseguir alcançar a meta naquele período que está determinado como prazo. Então, é um documento que ele é de consulta cotidiana.
A gente tem previsão, né, depois do fórum, depois do início das execuções, 2 momentos de avaliação, que é em dezembro de 2022 e em dezembro de 2023. E a gente tem a previsão do segundo fórum comunitário, que é em junho de 2024. E vai outro momento festivo, só que agora, um processo não de planejamento, como a gente está fazendo agora, mas um processo de avaliação. E de avaliação que a gente comemora, porque significa que a gente atingiu os resultados esperados, as entregas foram feitas, as metas foram alcançadas e a gente está com a certificação do selo Unicef para o nosso município. Certo? Pode passar. E assim, Vai lá, Rose. se tudo ocorrer bem, porque vai ocorrer bem, eu quero, e vocês também, né? Formação e informação não irão faltar. Evento sala aberta vai ter a granel, até todo mundo entender seu papel e tudo que tem que fazer. Começou virtual, a pandemia não deu outra escolha, mas com o avanço da vacinação, teremos outras oportunidades de fazer reunião, com todo o cuidado essencial na modalidade presencial. Cruza os dedinhos aí, né? Todo mundo na torcida. Não perca o passo da viagem, estaremos ao seu lado, pode confiar, que atendemos pelo WhatsApp. Dá um oi para a gente lá. O atendimento não é instantâneo, mas retorno, pode ter certeza, você sempre terá. O número é 83 de prefixo 3113-5837. Repetindo para você decorar, 3113-5837. Não esquece o prefixo 83, que é para aqui chegar. Se tiver pressa, pode ligar, escolhe com quem falar e pronto, a gente vai te ajudar. Não é isso, Ana? Isso. E aí... Vamos conversar da viagem. Isso. E aí, a gente vai chegando no finzinho da trilha de certificação. E aí a gente tem a Ana Paula, que está aqui na reunião com a gente, que é especialista de educação. A gente também tem Carla, tá, minha gente, que é especialista de política para criança e adolescente. Ela está nesse processo de passar para a gente o material, a apresentação. Keile também está aqui da comunicação, está com a gente hoje. E a Ana Paula, ela vem chegando para falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nessa demanda que é importante agora e que está na hora de conversar sobre ela. Vai, Ana. Oi, gente, que apresentação linda. Boa tarde, boa tarde. Essa equipe é maravilhosa. Um prazer estar aqui com essa turma toda de Pernambuco. Nós estamos com um grande desafio da Lei Geral de Proteção de Dados. Não é à toa que ela é importante. A gente está vendo aí que quando, de vez em quando, a gente se surpreende com a invasão e a publicação de dados inadequados, enfim. É importante demais a gente ter cuidado com o que a gente publica, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da busca ativa escolar, ela é fundamental justamente para a gente proteger os dados das crianças e adolescentes e que vão ser inseridos na planilha. E por isso, a busca ativa escolar, o Unicef junto com a Undime, fizeram a lei, né, a adequação da lei para a busca ativa escolar. E aí, o que a gente está precisando? Que os municípios que não fizeram o aceite, que o prefeito não fez o aceite, entrem em contato comigo, né, seja pelo grupo, seja pelo 31135837, para a gente poder atualizar os e-mails da prefeitura, do prefeito, para a gente encaminhar o e-mail. O prefeito ele só consegue fazer o aceite através do e-mail. E a gente precisa disso porque o prazo é até 15 de janeiro, sábado agora. Então, estou à disposição de vocês para a gente esclarecer isso lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Acho que é isso por enquanto, né, Ana Cláudia? E agora a gente vai para as perguntas. Seu mic está fechado, Aninha.
Oi, Ana, é isso. E aí, só antes da gente ir para as perguntas, porque eu já vi, inclusive, no Zap o pessoal pedindo esse material para a gente vai realizar na próxima semana, no dia 19, a próxima quarta-feira, as segundas turmas desse momento do Plantão Tirar Dúvidas sobre o Fórum Comunitário, tá? Então, quem não pôde participar, os municípios que não puderam participar hoje, vão ter uma nova oportunidade na próxima quarta-feira. Outras pessoas do município de vocês que não participaram, que vocês acham que é importante participar, convida. Vocês querem voltar para refrescar a memória, né? Reviver esse momento, é muito bem-vindo também, certo? Então, a gente vai estar compartilhando esse material com vocês, mas não agora. A gente vai vivenciar essas próximas turmas na semana que vem, e aí a gente vai formatar esse material para virar um material para impressão. E aí a gente compartilha com vocês, ok? E aí a gente tem o telefone que Rose falou, tem os nossos e-mails, e a gente vai abrir para as perguntas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir o chat de volta, né? Para que vocês escrevam. Não vai abrir o chat, vai fazer as perguntas por onde, David? Me ajuda. As pessoas estão mandando nos grupos de Pernambuco, e eu vou ler para vocês, para manter a segurança, né? Combinado, melhor. Pronto. Tem uma primeira pergunta que é do Lindenberg, articulador de Poção, e ele pergunta como entender a nova linha de base, porque na edição passada eram 12 indicadores. Nessa edição são 7, reduziu. E até a estrutura da tabela dos indicadores está diferente. Então, ele quer compreender mais ou menos como fazer essa leitura dessa nova linha de base. Você quer que eu faça outras perguntas logo? Eu faço 3 e paro e você responde? Pode ser? Eu acho que a gente tem uma meia hora de reunião. Eu acho que a gente dá para falar de um em um. O que é que vocês acham? Até por conta de todo o empecilho que teve, para também não ficar tumultuando, porque a gente já não está tendo esse espaço de garantir que vocês participem, né, por fala. Uma coisa, é importante essa pergunta, porque é uma coisa que a gente precisa esclarecer. A linha de base, ela tem os resultados, os indicadores de resultados e de metas. E, se vocês olharem, em alguns resultados sistêmicos, a meta ela está para mais, em outros ela está para menos. O que significa isso? Que nem sempre para mais é positivo. Em alguns momentos, para menos, ou seja, diminuir o percentual é positivo. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Eu tenho 30% das crianças e adolescentes em evasão escolar. Se eu chegar a 10% de evasão escolar, eu tive uma diminuição de 20%, ou seja, eu tive crianças que estavam fora da escola e que voltaram para a escola. Então, nesse caso, diminuir a meta é positivo, certo? Eu tenho 50% das crianças com o cartão de vacinação em dia. E aí eu preciso atingir 90% de crianças com a vacinação em dia. Ou seja, eu preciso elevar o percentual de vacinação, porque significa que eu vou ter mais criança vacinada e protegida. Certo? Então, assim, essa é a lógica que precisa ficar clara na linha de base. A linha de base ela tem indicadores de meta para mais e para menos nessa perspectiva, que para alguns resultados tá para mais é positivo, para outros vai ser positivo, tá para menos. Posso continuar? Pode. A próxima pergunta é da Maria Cláudia. No cadastro do jovem do YouReport, o robô não pergunta a cidade? Eu acho que a Carla pode dar uma explanaçãozinha mais com esse foco. Certo. Uma coisa que é importante, gente, nesse momento agora das respostas, não é um momento que está para a minha participação apenas, é um momento que a gente vai contar com a participação de toda a equipe para responder, para complementar a resposta quando tiver necessária, para que a gente consiga o máximo possível das respostas na melhor qualidade possível para vocês. E quando a gente não souber, a gente não vai ter nenhuma vergonha de dizer que não sabe, e a gente vai correr atrás da informação e dar para vocês depois, certo? Vocês só não ficam sem informação. Então, Carla, pode falar um pouco sobre isso? Eu não sei se a Carla está na sala ainda. Mas eu posso passar essa pergunta para ela depois, ela pode responder direto no grupo. Próxima pergunta. David, só um minuto. Tem só algumas pessoas levantando a mão.
Essa é uma funcionalidade que a gente não conseguiu fechar, até para a gente identificar as pessoas. O que é que a gente está definindo para que a gente consiga concluir essa reunião da melhor forma possível? A gente teve a situação de manhã que a gente trouxe para vocês, de invasão da reunião, né? E aí, inclusive, entrando com vídeos. E a gente teve agora, pelo chat, na reunião com vocês, a invasão também, e colocando muita informação no chat, e a gente ia perder as perguntas de vocês, e vocês não iam nem conseguir escrever para que a gente fizesse a leitura. Então, para a gente conseguir ter a presença de vocês nesse momento, infelizmente, né, o que é possível é a pergunta pelo grupo do WhatsApp. Então, quem está levantando a mãozinha, por favor, vai lá no grupo do Zap e escreve a pergunta, ok? Deixa eu Vai lá, continuar David. aqui. A outra pergunta, Marcelo Freire. O modelo de materiais, como lista de presença, crachás, já estão disponíveis para o fórum? Porque na edição passada a gente tinha essa padronização, né, de materiais que o Unicef oferecia. E aí a dúvida é se vai ter esse padrão, ou os municípios podem confeccionar, podem produzir seus próprios materiais, personalizando com a logomarca do selo. Quem pode responder? David, alguém que já participou na edição passada, como foi? Existe alguma orientação para essa? Então, como não tem nenhuma orientação referente a isso no guia metodológico, então a nossa orientação é que os municípios estão livres, né? Tem autonomia para fazer seu crachá com a sua logomarca, com a logomarca do selo que você já tem o manual, já sabe como utilizar. Próxima pergunta. Belo Jardim, a Secretaria Municipal de Saúde e na reunião entre a Comissão Territorial e o CMDCA decidiram fazer um fórum virtual, né, dia 17/2. Dessa forma, a lista de frequência e ficha de inscrição em relação a essa parte de comprovar a presença. Qual a orientação? O que o município pode fazer para facilitar esse processo de confirmar a presença, inscrição das pessoas que irão participar nesse formato online? Carla, ela conseguiu voltar, gente, ela travou, e aí eu vou só dar fala para ela responder aquela pergunta do repórter, que ficou sem resposta, e aí depois a gente entra com essa resposta em relação à questão Boa tarde, do trabalho gente. virtual. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim. Eu estava com dificuldade para abrir meu microfone, mas enfim. Repete só, por gentileza, as perguntas que eu possa colaborar. Deixa eu voltar lá. Tá, a primeira pergunta foi sobre no cadastro do jovem do YouReport. O robô não pergunta sobre a cidade, né? E a segunda pergunta, acho que já vou fazer duas, porque você pode responder as duas. Já tem uma nova data com a listagem atualizada do robô do YouReport para ser enviado aos municípios? Oi, gente. Com relação ao report perguntar sobre município, pergunta sim. Se não perguntou para uns e para outros perguntaram, né? O robozinho perguntou, foi porque alguém seguiu o fluxo completamente diferente do que é estabelecido. Sempre que já que vocês viram, por exemplo, viram lá no tutorial, segue aquele passo a passo e de repente você faz no seu celular, no seu WhatsApp ou no bate-papo do Facebook e não aparece, é pelo fato de não ter seguido o fluxo devido, né? Existe um fluxo a ser seguido, no último relatório que nós recebemos, tanto orientações minhas quanto da oficial do Unicef, a Luísa Leitão, eu incluí algumas orientações, né, para dar uma luz aí para vocês. Então, tem um passo a passo, não é para começar com oi, nem bom dia, Nuca 21, tudo maiúsculo junto, e vai seguindo passo a passo, escreve tudo maiúsculo, sem acento, sem caracteres especial, porque o report também, ele serve, gente, para outros tipos de pesquisa dentro do Unicef, não apenas para o seu edição. Então, vou falar no relatório. Vocês conseguem me ouvir ainda? Já ficou bem baixinho.
Por falar no Bem relatório, baixinho, né? gente, nós não temos agora. previsão para quando nós iremos responder. Mas, claro, assim que a gente receber, a gente organiza ele no PDF e compartilha com vocês nos grupos. Tá certo? Obrigado, Ana. Por nada. Sobre a questão da comprovação da participação de forma online. Isso. Então, uma pergunta que na outra turma fizeram para a gente, que eu acho que é importante colocar, é se precisa comprovar a participação nos encontros preparatórios para o fórum. Não precisa, tá? Esses 8 momentos que vocês vão estar se reunindo, não precisa dessa comprovação da reunião. O que vocês vão precisar é depois anexar as folhas rosas quando elas estiverem prontas. Sobre a participação no... Não? Oi, Rose. Ah, tá. Sobre a participação no... É porque ela balançou a cabeça assim, eu achei que eu tinha falado alguma besteira. Sobre a participação no fórum, a gente tem o documento 3, que está na página 34, que a gente já falou sobre ele, que é a ficha de inscrição individual, porque nela vai falar quem é que a pessoa é, o que é que ela representa, qual é a categoria do participante. Então, essa ficha é individual. Cada pessoa que participar do fórum vai preencher essa ficha. E a gente tem depois, na página 35 e 36, eu acredito que você tenha falado sobre isso com vocês, os documentos que eles são os relatórios do fórum. Ou seja, a nossa preocupação, e a gente chama atenção em relação a vocês para o prazo, do dia 15 de março, é porque não é só realizar o fórum, é realizar o fórum e comprovar que realizou o fórum. Ou seja, vocês vão precisar preencher o relatório da página 35, que fala sobre a realização do fórum comunitário, e também o relatório da página 36, que comprova depois a reunião de acompanhamento das atividades do plano. E esses relatórios preenchidos eles vão precisar ser anexados na plataforma Crescendo Juntos, tá? E aí, sobre a questão de como é que vocês vão fazer isso, realizando de forma virtual, vocês podem estar preparando forms. O Google ele dá essa possibilidade de vocês prepararem, como a gente fez aqui com vocês, a lista de presença, que a gente coloca no chat e vocês vão lá, entram e respondem, vocês podem construir um forms nessa mesma perspectiva. O forms ele vai precisar ter as respostas que a ficha de inscrição individual tem. Certo? E aí, se vocês optarem de fazer o evento de forma virtual, diante da realidade do município, aí vocês pegam essa fichinha, transformam ela no forms, e aí, quando vocês fizerem o evento virtual, vocês colocam ela no chat, né? Para que as pessoas tenham a oportunidade de ir lá, clicar, né? Linka, e aí entra e faz a resposta. Certo? Ana e todo mundo. Achei massa essa pergunta. Estava discordando de ti, não, Ana, era uma coisa aqui. Então, é bem importante quando a gente pensa em fazer a modalidade virtual, até na outra sala, acho que foi em Alagoas, salvo engano, tem uma norma municipal de que não pode ter eventos presenciais. Então, precisa ser, né? Virtual. Também a gente pensar quais vão ser os espaços de apoio para pessoas que são estratégicas de estarem lá na página 12 do Guia Comunitário, onde tem, tipo, uma lista de possíveis convidados, né? Depois vocês olhem direitinho. Então, essas pessoas que devem estar presentes, elas têm acesso ao virtual? Elas têm dificuldade com o virtual? Elas vão precisar de algum suporte? Então, pensar dentro do município qual é o espaço que tem, se tem um laboratório de informática numa escola, não sei. Pensar, né, e também com as vigilâncias, normas de segurança, como é que essas pessoas podem participar e, óbvio, ter alguém também dando suporte, né? Então, é possível fazer. Talvez não seja aquela festa com muitos convidados, né? Vocês vão ver essa realidade local. Mas pensem com carinho também de garantir o apoio à participação. Não é porque a pessoa não tem a internet ou o celular, sei lá o quê, que ela deve deixar de participar, tá? Lembrem disso com afeto na inclusão das pessoas.
Isso que Rose traz, ela é muito importante. E tem a gente vivenciou, inclusive, recentemente, em uma das salas, essa situação, né? A gente teve participação de municípios com pessoas reunidas numa sala, assistindo pelo notebook, todo mundo junto, ou pela TV, enfim. Mas teve grupos de 5, 6 pessoas participando de uma única sala. Eles perguntaram para a gente se uma pessoa só respondendo formas de presença era suficiente. Não. Aí é uma coisa que vocês precisam atentar também quando vocês forem fazer virtual. Não tem nenhum problema de vocês terem um laboratório de informática, algum espaço que vocês possam disponibilizar para que as pessoas que não tenham acesso à internet, por exemplo, participem de forma conjunta dentro do que é possível. Mas aí elas precisam entrar cada uma e preencher a ficha individual, certo? E aí o link você entra pelo celular, você tem a possibilidade de entrar mais de uma vez para poder fazer a resposta, tá? Precisa cada um responder por você. Não dá para responder Ou pelo ainda, né, Ana, digamos, vai ter uma sala de apoio, um laboratório de apoio. Ela, se facilitar, ela pode até preencher uma ficha física impressa mesmo, desde que depois a pessoa que vai organizar os dados do fórum junte com os dados das pessoas que preencheram virtualmente. Porque esse é um trabalho que vai ser feito depois do fórum, tá, gente? Vocês vão juntar as informações dos participantes. Alguns, pode ser que façam o formulário virtual, o Forms, e outros, por menos habilidade, sei lá o quê, de repente pode fazer o preenchimento físico. Isso. De forma que depois vocês juntem tudo na ficha de resumo, que é uma fichinha que tem lá no guia do fórum, que eu estou me esquecendo da cor dela, mas enfim, vocês vão ver, eu vou achar a página, daqui a pouco eu digo. E isso que Rose traz é a forma que a gente decide fazer. Se a gente vai fazer todo mundo virtual, formulário de preenchimento de ficha de participação virtual. Se vai fazer presencial, ficha presencial e a pessoa chega lá e escreve na hora. Se vai fazer híbrido, das duas formas, né, uma parte virtual e uma parte em salas em pequenos grupos, tem as duas possibilidades, o Forms e a ficha também impressa para quem for para essas salas menores. No guia de participação, aliás, no guia do fórum é a página 35, é a ficha laranja, que depois vocês vão resumir as informações sobre participantes do fórum. Vai lá, David. Deixa eu só continuar aqui. Primeiro, eu tenho um pedido se é possível enviar essa trilha para os municípios, esse passo a passo dessa certificação, porque pode ajudar eles no planejamento conjunto à comissão, né? Uhum. Então, eu acho que isso já é um projeto, né? Mandar para os municípios esse modelinho. Isso. A gente foi o que eu falei na apresentação. A gente vai mandar para vocês, a gente vai formatar para a versão para ser impressa por vocês, mas a gente vai precisar esperar um pouquinho, porque na semana que vem a gente vai fazer as segundas turmas do fórum com esse mesmo material. E aí, a gente também vai fazer alguns ajustes. A gente sentiu falta dessa ficha das páginas 34 e 35, que a gente vai estar colocando também, né, nos repares. E aí, a gente vai formatar para essa versão impressa, e aí a gente envia para vocês. Então, vocês vão precisar segurar um pouquinho. Semana que vem a gente envia, ok? Ok. Ana, deixa eu só tirar uma dúvida de uma pessoa que falou aqui, claro, sobre essa questão das letras no relatório de base. Gente, essas letras é porque os municípios são separados por grupos. Então, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, e de acordo com a atual realidade deles. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, eu botar até um exemplo aqui da cobertura vacinal. Você começou a edição, digamos, com 82% no grupo A. Então, significa que todo mundo daquele grupo A, todos os municípios que estão no grupo A, têm a mesma média de cobertura vacinal. Então, se sua meta até 2024 é chegar a 95% de cobertura vacinal, essa é a sua meta, você tem que aumentar o número da cobertura vacinal de vacinação. E lá no final, no relatório final, quando sair o gráfico, sai o seguinte, sai o seu município comparado ao grupo de municípios que você pertence. Então, vai sair duas barrinhas do gráfico. Então, se o seu município conseguiu atingir os 97%, né, 95%, e o grupo que você está não conseguiu, aí você vai ganhar uma pontuação maior do que os demais municípios no seu grupo. Então, a letra é o grupo que você está no relatório de base, e a meta, aquela que tem menor, na inicial, é como você se encontra,
e a seguinte é qual que você deve alcançar até 2024. E no final, no relatório final, a comparação é entre o seu município e o grupo de municípios que ele pertence. E aí, por que a letrinha, só para esclarecer. E aí, David, essa é uma inovação dessa edição, porque nas edições anteriores você tinha que subir juntamente com o seu grupo. Se você chegasse lá em cima e o seu grupo não, você não ia ganhar ponto. E agora eles vão diferenciar, né? Ser justo com quem é justo, né? Isso. Tem duas perguntas aqui que eu acho que a Ana Paula pode responder a gente. O aceite LGPD é feito anualmente ou apenas no início do ciclo do selo? E aí, em seguida, já tem outra pergunta que está dentro do mesmo recorte. Sobre se existe uma relação dos municípios com pendência no selo, de forma geral, com o novo termo do LGPD, o novo aceite. Se existe essa relação, né? Então, é só uma vez. Né? Esse aceite ao termo de compromisso na Lei Geral de Proteção de Dados foi feito, pronto, já está ok. Só vai ser renovado quando for feita uma readesão do município à plataforma buscativa escolar, certo? Que isso é só depois de 2024. Até 2024, uma vez o município aceitando, já está valendo. E qual é a outra questão? Aqui. Existe uma relação entre as pendências do município no selo, com também essa questão do novo. Sim, com certeza. Se o prefeito do município não fizer esse aceite até o dia 15 de janeiro, que é o prazo estabelecido no momento, o município vai ter a plataforma buscativa escolar bloqueada e ninguém vai conseguir mexer na plataforma. Todas as pessoas têm que acessar esse termo de compromisso, mas a implicação, no caso, é só para a pessoa. Quando for o prefeito, se o prefeito ou prefeita não assinar, aí bloqueia a plataforma para o município como um todo. Então, a urgência é essa, do prefeito ou prefeita fazer a adesão agora da Lei Geral de Proteção de Dados, aceitar o termo de compromisso. E eu tenho uma informação nova que me chegou agora, que, na verdade, eu vou colocar nos grupos do WhatsApp os contatos do suporte da busca ativa escolar, para que vocês entrem em contato com esse suporte para atualizar o e-mail e receber diretamente no e-mail do prefeito, certo? Acho que é isso, né? Tem mais perguntas, David? As perguntas acabaram. Ok. Então, a gente são 15h20, a gente tem até 15h30, é o horário de encerramento desse encontro. Se não tem mais perguntas no grupo do Zap, a gente pode ir encerrando com vocês, né? Agradecendo a oportunidade de estar junto, pedindo desculpas pelo inconveniente de não poder, né, garantir essa participação mais ativa de vocês nesse encontro de hoje. Desejando um feliz 2022 para todo mundo, um ano muito produtivo, que a gente trabalhe bem muito e faça trabalhos muito massa em relação ao selo Unicef, né, porque isso significa melhorar a qualidade dos serviços e das políticas de atendimento à criança e adolescente no município. Esse é o nosso objetivo, né? E que a gente se encontre logo, logo. E aí, voltando a falar, na próxima quarta-feira tem a segunda turma. David compartilhou a lista de presença no chat, e aí a gente vai abrir para vocês poderem assinar a lista de presença, tá? Então, a gente está abrindo o chat para vocês terem acesso à lista de presença e poderem assinar. E a gente vai encerrando por aqui o encontro de hoje, agradecendo a presença de todo mundo e desejando um próximo encontro o quanto antes. Bom trabalho, estamos à disposição sempre. Façam excelentes momentos preparatórios para o fórum. Garantam que esses 8 momentos aconteçam, que tenha um momento para cada um dos resultados sistêmicos e um momento para
a parte de gestão e participação cidadã, para que a gente faça um trabalho que reflita a nossa realidade e a gente consiga fazer respostas efetivas e afetivas quando a gente estiver falando sobre criança e adolescente no nosso município. Certo? Então, uma boa tarde, né? Em nome de toda a equipe, mas se alguém também quiser falar mais alguma coisa, também fica à vontade. E a gente ficou muito feliz de conseguir concluir o trabalho de hoje, né? Apesar das pedras no caminho, mas a gente tem escolhas a fazer, né? Com as pedras a gente constrói pontos ou muros e a gente está escolhendo construir pontos. E vai continuar assim, certo? Então, tá, uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigada. E aí, quem for preenchendo a lista de frequência, conseguindo acessar o link, pode já ir saindo da reunião, certo? Boa tarde.